ya. Remy boys that know fast money don't slow. No one can control. Praticado pela valorização do jogo positivo das duas equipas. Após esta vitória do Sporting, por aquilo que foi, e nós falámos do jogo de tabuleiro de xadrez entre as duas equipas, acredita que a vitória do Sporting ainda sai mais valorizada contra um adversário como foi o Passos Ferreira nesta noite? Sim, sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa, uma equipa que não perdia há muito tempo, o Sporting também não perdia há muito tempo. Houve ali um encaixe no jogo, um jogo bastante dividido. Nós fazendo o golo podíamos ter gerido melhor com a bola, fizemos bem também, não demos muitas oportunidades ao Passos. O Passos teve um remate na fase final de um cruzamento que bate nas costas do Inácio e sobra para um jogador do Passos. Controlámos bem o jogo e depois entramos para a segunda parte, marcámos o golo e a partir daí acho que fechámos um pouco o jogo. Novamente podíamos ter tido mais bola, porque o Passos aí iria ter que arriscar e arriscou na nossa saída de bola. Também quando o jogo estava a ficar bom para o Paulinho, eu senti que ele estava cansado, mas quando o jogo estava a ficar bom para ele nas recepções, com muito mais espaço à frente da defesa, o treinador tirou. Mas acho que a vitória é completamente justa. Tivemos as nossas oportunidades. O Passos também teve algumas, mas acho que controlámos completamente o jogo, fazendo um gol, depois o segundo, e o jogo a partir daí, a meu ver, acabou um pouco com muita gente, o Passos com muita gente na construção e nós confortáveis no jogo. Parabéns aos jogadores porque mais uma vez defenderam muito bem. Temos muito a melhorar, isso é óbvio, mas fomos justos vencedores. RTP? É aquilo que eu disse, amigos, não há muito a dizer. O jogo, o Sporting acaba o primeiro gol, depois com o segundo, no início da segunda parte, sei lá, o Passos foi, sempre tentando ali, daqui a colar, mas nunca criou grandes perigos à baliza do Adam. O Sporting foi controlando a partida, se defendendo sempre muito tranquilo, muito seguro, né? E essa segurança depois também acaba por dar tranquilidade à equipa também para ir aparecendo na última fase do terreno e criar perigo junto à baliza do Passos. Não é que o Sporting estivesse muito bem oficialmente, porque o Sporting não teve assim grandes oportunidades, não teve aquele domínio sobre o Passos. Não, foi um jogo dividido no meio campo e tal, mas deu sempre a ideia desde o início do jogo que o Sporting controlou, foi controlando, teve sempre seguro, estão a ver? E pronto, esperando sempre a sua oportunidade a aparecer, fez o gol quando teve a fazer. E é isso, amigos, é 3 pontos, é assim que se ganha jogos e é assim que se ganha campeonatos. Ruben, boa noite. António Pedro Carvalho para a RTP. São agora 10 pontos de vantagem para o Porto, 11 para o Braga, 13 para o Benfica. Já sei que vai dizer que é muito cedo para encomendar as faixas de campeão, então faço... Então para que é que estás a perguntar? Já sabes a resposta? Ué, claro que é muito cedo. Já viste alguém ser campeão em fevereiro? Forma, não assume essa candidatura por saber que tem um grupo jovem e para não colocar pressão nesses seus jogadores que ainda são jovens. Os jogos são todos difíceis. Mais uma vez, já falámos sobre isso várias vezes. Eu ainda não sei bem a resposta deles a um resultado mais negativo, e quando eu digo um resultado é uma série de jogos, porque já tivemos resultados negativos, já saímos de competições, passámos momentos difíceis, mas nós não sabemos bem como é que ainda funciona o grupo nessas fases. Também foi a nossa ideia iniciar, porque é a nossa convicção que temos que ir jogo a jogo. Eu disse desde o primeiro momento e vou manter até ao final, que é no último jogo, se depender só de um jogo, nós somos candidatos a vencer todos os jogos, portanto quando depender de um jogo nós seremos candidatos. Até lá não somos candidatos, sabemos o que foi feito, sabemos o grupo que temos, é notório nos jogos que temos muito para crescer, portanto nós vamos manter a nossa ideia. Mas como é que, se os jogadores, por exemplo, para a semana disserem as palavras quase campeões ou está quase, vai-lhes dar uma reprimenda, vai-lhes dar uma... Sim. Boa noite, Mr. João Pedro Alcatevi. Vou começar pela minha pergunta. Mas como é que, se os jogadores, por exemplo, para a semana disserem as palavras quase campeões ou está quase, vai-lhes dar uma reprimenda, vai-lhes dar uma conversa mais no sentido psicológico, ou vê isso também como um sinal de ambição ou de que está mesmo quase a chegar? Como é que vai encarar essa posição dos jogadores? Não, para a semana o Sporting tem a ganhar ao Portimonense. O Sporting para a semana não é campeão. Porquê é que os jogadores vão dizer isso?
Não, eu não vou dar reprimenda a ninguém, porque eu também quis treinar logo séniores, porque eles não são miúdos. Eu gosto de lidar com homens e cada um, eles são homens, eu não vou dar reprimendas porque falam isto ou aquilo. O importante para mim é perceber que uma equipa do Sporting, com o estatuto do Sporting, quando tem que defender, defendem sem qualquer problema. Tem essa humildade. Enquanto eles fizerem o trabalho no campo, a forma como trabalham todos os dias, aqueles que entram menos vezes, a forma como eles trabalham, como vão trabalhar amanhã para compensar o jogo dos outros, isso é o essencial para mim. Eles podem dizer aquilo que eles quiserem, é-me completamente indiferente. Porque as ações é que falam para mim. A partir do momento em que eles deixem de correr tanto, de acompanhar um extremo, deixa de acompanhar o lateral, eu aí consigo perceber os sinais. Portanto, enquanto não fizerem isso, eles podem dizer aquilo que quiserem, mas eu garanto-vos que é difícil ouvir um jogador falar essas palavras. Portanto, a nossa ideia é muito vincada, jogo a jogo, somos candidatos a vencer todos os jogos, mas não somos candidatos ao título. Ok, pergunta agora da SIC. No final do jogo parece ter sido do campo desagradado com algo, houve algum problema? Não. Eu às vezes vou... É um bocado o hábito, eu também guardo para mim, não é? E depois quando acaba o jogo às vezes não estou a refilar com ninguém e com toda a gente. É para ir de uma forma mais saudável para casa, porque a família não tem culpa nenhuma. É muito stress e portanto não é nada mais. Para fugir aqui à questão do título, como é que vai convencer os jogadores de que ainda não são campeões? E já agora, quantos campeonatos planeia ganhar no Sporting? Beleza! A segunda pergunta não é preciso resposta. Em relação aos jogadores é muito daquilo. Eu no dia a dia vou vendo a atitude deles. Eles têm uma atitude muito humilde. Temos muito para trabalhar, muito para melhorar. Portanto, mais do que estar a convencer os jogadores. Sério, tipo, eles não querem desistir. Eles não querem desistir, chato. Tipo, os jornalistas não vão desistir. Até quando? Eles vão fazer este papel de gente burra que não tem inteligência suficiente para conseguir fazer outro tipo de perguntas. Hã? Porque é isto que a gente tem que lhes chamar. Sabem das dificuldades que ainda vamos ter, faltam muitos pontos e, portanto, temos que estar preparados. Sport TV, Walter. Walter Madureira em direto para a Sport TV. Ainda há pouco no programa Titulares, o Simão, o Cheinho e o Ricardo elogiavam o segundo golo pelo lance de bola parada de laboratório. Muitas vezes os holofotes estão colocados só no Rubén Amorim. E há ali um momento que me parece importante, é que o Palhinha vai fechar com o Carlos Fernandes. Aquele lance estava exatamente planeado assim, daquela maneira? Eles vão dizer que sim, não é? Que é? Cada dia vou vendo a atitude deles, eles têm uma atitude muito humilde, temos muito para trabalhar, muito para melhorar, portanto, mais do que estar a convencer os jogadores, eles são convencidos pela qualidade dos adversários, pela dificuldade dos jogos. Eu não tenho tido muito trabalho, ao contrário do que se pensa, não tenho tido trabalho nenhum nesse aspecto. Eles sabem das dificuldades que ainda vamos ter, faltam muitos pontos e, portanto, temos que estar preparados. Sport TV, Walter. Walter Madureira em direto para a Sport TV. Ainda há pouco no programa Titulares, o Simão, o Cheinho e o Ricardo elogiavam o segundo golo pelo lance de bola parada de laboratório. Muitas vezes os holofotes estão colocados só no Rubén Amorim. E há ali um momento que me parece importante, é que o Palhinha vai fechar com o Carlos Fernandes. Aquele lance estava exatamente planeado assim, daquela maneira? Eles vão dizer que sim, não é? Agora sim, é trabalhado por eles. O Carlos e o Adélio fazem um grande trabalho. O Emanuel também não quer deixar o Emanuel, mas o foco tem sido o Carlos e o Adélio desde que começámos a treinar, que não foi há muito tempo. Portanto, eles têm o reconhecimento que merecem. É um sinal do grupo. O Palhinha marcar o gol e ir ter com o Carlos, eu fico feliz da vida. Acho que é um reconhecimento que os adjuntos merecem, que não são adjuntos, são os treinadores merecem. Portanto, mérito aos jogadores que fazem aquilo que o Carlos e o Adélio treinam. A preparação é excelente, mesmo na minha carreira como jogador, eles conseguem elevar um pouco o nível pela atenção que têm. São muito bons naquilo que fazem, são muito trabalhadores e são muito humildes e merecem esse reconhecimento. Aqui também é nota para os treinadores adjuntos do Rubén Amorim. O Palhinha foi ter com ele a questão das bolas paradas, que é trabalhado, não é o Amorim que trabalha com eles isso. E aqui a dar o devido mérito a quem o faz. O Rubén já falou um bocadinho sobre o Paulinho. Ainda assim, a verdade é que foi o terceiro jogo do Paulinho sem marcar. É verdade que ainda é cedo também, mas a minha pergunta era se a adaptação, que chegou a dizer que não era necessária, se afinal está a ser mais complicada do que esperava, ou se é apenas daqueles casos que só é uma questão de entrar o primeiro.
Eu penso que sim. Obviamente que ele precisa de uma adaptação, ele não precisa de adaptação às ideias do treinador, mas aos colegas acaba por ser normal. Na primeira parte houve lances que ele e o Pote já com apoios frontais e faltou talvez o último passe. E mais uma vez, quando o jogo estava a ficar bom para ele, eu senti que ele estava cansado. Precisávamos de um jogador se calhar diferente. Agora ele vai marcar muitos gols pelo Sporting, tenho a certeza, e enquanto não marcar ele tem que fazer aquilo que faz, que é pressionar, ajudar os colegas, ser forte nas bolas paradas. Tudo o que ele faz tem qualidade, vai ter tempo para marcar os gols e vai marcar muitos gols. Lá em cima, TSF. Flor Amorim, boa noite, em direto para a TSF, Bruno Sousa Ribeiro. Insisto nesta questão do Paulinho, de um outro prisma. Perguntava-lhe o que é que o Sporting ganha com Paulinho, que não tinha com Sporar, porque o Ruben Amorim, lembro-me quando o Paulinho veio para o Sporting, disse que ia ser diferente a partir de agora. Eu ainda não consegui ver onde, se me puder explicar. E depois lanço-lhe um desafio. Dos 3 jogos que o Sporting fez com o Passos de Ferreira, foram 2-0, 3-0 e agora 2-0 outra vez. Qual foi o Sporting que gostou mais destes 3 jogos? Eu gostei de todos, foram jogos diferentes. Obviamente o da Taça fomos mais dominadores do início ao fim, foi um jogo diferente. O jogo da primeira mão, eu sei que muita gente não se lembra, mas nós fomos afetados muito pela Covid. Tivemos jogadores fora, tivemos... Mentira! Tivemos Isto é 4 uma jogos em 2 cabala. semanas, não perdemos pontos, fomos a jogar com o Passos Ferreira. Lembro que nós marcámos um golo também de início, penalti. Depois fizemos um golo de bola parada em terceira bola também, mérito ao Carlos e ao Adélio. E depois fechámos o jogo, que até acabámos com o Bragança como número 10. Este jogo fomos melhores que esse jogo, mas foi algo parecido nas situações do Mas sabe o que é jogo. que eu acho graça? Mas é ele dizer aquilo e depois dar aquele riso que ele dá, que ele não consegue conter. Bicho. O jogo da Que é Taça inevitável. não teve... Lembrar também que no primeiro jogo o Passos Ferreira não fez um remate à baliza, o próprio treinador o disse. O jogo da Taça fomos mais dominadores e neste jogo, a meu ver, controlámos logo o jogo do início ao fim. Não jogámos assim tão bem como na Taça, mas controlámos o jogo. Em relação ao Paulinho, o Paulinho dá-nos coisas que o Sporar não dava. O Sporar tinha outras características. Eu penso e tenho a certeza que a equipa vai melhorar com o Paulinho, vai ser diferente. E no fundo dá-nos outras opções. Hoje jogámos com o Paulinho e de repente estava lá o TT e a equipa depois adapta-se a isso. Não há o plano B, mas é como se fosse. Agora o Paulinho, comprava o Paulinho outra vez, mesmo sem marcar, mesmo com alguma, comprava o Paulinho amanhã, se fosse preciso, até mais caro. Caraca, afinal, amigos, nós estávamos preocupados quem é que ia pagar o Paulinho. Foi o Mourinho que comprou. Foda-se, o Mourinho está carregado, amigos. Afinal, o gajo quando foi lá às Arábias trouxe lá o dinheiro todo dos árabes, chato. Ele comprou o Paulinho. Mas como o dinheiro não é meu, eu não mando. Caraças, amigos, eu parei na altura certa. Tenho muita confiança no Paulinho, nos jogadores todos, estou muito feliz com eles e, portanto, é seguir. Record? Debate? Não, lá em cima. Record. Boa noite, Ruben Luís Motas, no Record. Queria-lhe fazer 2 perguntas. Não, senão na depois primeira perdi a parte, cena, o Sporting só. pareceu sentir Se eu até ao dificuldades para encontrar espaço no ataque e para dar profundidade ao jogo. O que é que disse aos jogadores ao intervalo para inverter essa situação? E queria também perguntar, o Sporting sempre que esteve nesta fase do campeonato, com uma vantagem de 10 ou mais pontos para os 2 rivais, foi campeão. O que é que isto significa e como é que isto motiva o grupo? Significa que... que já não estamos nessa situação há muito tempo. Em relação aos 10 pontos, significa figuras, que se o Sporting for campeão é normal, se não for campeão o treinador não percebe nada disto. Portanto é essa a base que está. Portanto a nossa vida está tão estranha, o campeonato está tão estranho, não há público, ninguém pensou nisto. Está tudo estranho. Relembrar também mais uma vez que tivemos o Covid no início, já podemos voltar a ter, não sabemos o dia da manhã, portanto é jogo a jogo. Agora já passou a imunidade para tudo, e portanto vamos seguir com a nossa ideia. Protejam-se, que eles andem aí. Como temos vindo a fazer. Em relação aos passos, o Passos Ferreira já conhecia o Sporting, baixou um ala para equilibrar, fechou-nos o lado esquerdo dessa maneira, do lado direito
estavam a marcar de outra forma, nós adaptámos, as equipas já nos conhecem, nós conhecemos os adversários, mas o importante também muitas das vezes o Sporting tem dificuldades e os adversários também têm muitas dificuldades. Isso faz parte do jogo, os treinadores são muito bons, as equipas são muito boas, não têm pressão nenhuma de jogar aqui com o Sporting, também já andei em equipas de qualidade, e esta equipa do Passos faz-me lembrar um pouco a equipa do Belenenses, na altura do Silas, do Cândido Costa, que tivemos com o Jorge Jesus. Acho que tem características parecidas e sei que é diferente jogar aqui sem qualquer responsabilidade. Com a qualidade que eles têm, dificultam, mas o Sporting mais uma vez ganhou, não sofreu golos, jogou 3 vezes com uma equipa muito forte, como o Passos Ferreira, e não sofreu um golo em nenhum dos jogos. Portanto, mérito à equipa do Sporting e muito mérito aos jogadores. Inês? Boa noite, Ruben. Inês Santos, Bola na Rede. Pegando outra vez no tema Paulinho, queria-lhe perguntar, tendo em conta as características do jogo, se voltava a apostar no avançado, tendo em conta a aposta do Sporting na profundidade e tendo em conta que não é o estilo de que Paulinho mais gosta, sendo que procura mais a triangulação e também pede mais apoio. Tiago Tomás foi uma das referências também, por causa da... Foi uma das referências no... O que é isso? Não acredito. Não acredito. O que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste? No rabo? Olha, o que é que tu fizeste para Vasta tal? O que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste? Ah, foi só a mãe? Tu não fizeste nada? Ela bateu-te sem razão? Vais com um pau! Boa noite, Ruben. Inês Santos, Bola na Rede. Pegando outra vez no tema Paulinho, queria-lhe perguntar, tendo em conta as características do jogo, se voltava a apostar no avançado, tendo em conta a aposta do Sporting na profundidade e tendo em conta que não é o estilo de que Paulinho mais gosta, sendo que procura mais a triangulação e também pede mais apoio. Tiago Tomás foi uma das referências também, por causa da... Foi uma das referências quando o Sporting atacou em bloco e mais perto da área adversária. Voltaria a apostar no Paulinho de início e basicamente queria perguntar-lhe quais são as alternativas a esta lacuna, por assim dizer. Neste momento, tipo, não faz outro sentido. A pergunta, eu percebo, eles têm que fazer perguntas, mas não é? É ok, é uma pergunta. Olha, é menos má do que estar a perguntar sempre uma coisa se é campeão, se não é campeão. Mas, o Sporting pagou pelo Paulinho logo aí à partida, um jogador que foi pedido pelo treinador. Epá, amigos, a não ser que esteja castigado ou lesionado, amigos, ele vai sempre jogar. Não vejo outra hipótese até ao final da época, amigos. Porque isto é claramente uma aposta do treinador, uma exigência do treinador. A profundidade pode ser dada por vários jogadores e já respondeu à pergunta e até à pergunta do seu colega aí em cima, que é o Paulinho gosta mais de jogar em triangulações, mais em apoio, em diagonais curtas. Portanto, tendo o TT, o Paulinho e o Pote neste jogo, o TT dava-nos a profundidade, o Paulinho dava-nos outro jogo. Daí a ligação com o Pote. E é mesmo isso. Em vez de termos só um jogador, o TT ou o Sporar, que nos dá a profundidade, com o Nuno Santos, por exemplo, com o Giovanni, o Tabata, e nós vamos jogando assim, sabendo que o Paulinho é um jogador muito forte nessa forma de jogar. É um jogador também mais forte dentro da área, dá-nos outra possibilidade. Se nos fecharem o meio, a forma como cruzamos, e o Paulinho é forte nisso, ele vai ter tempo para se adaptar, dar-nos coisas muito boas, e relembrar que somos um clube muito grande que vai passar muitos jogos e temos cada vez mais passar jogos contra blocos baixos e não vai haver tanta profundidade e, portanto, isso, daí o Paulinho estar também no Sporting, mas o TT também está a melhorar nesse aspecto e vai ser uma luta boa entre toda a gente para ver quem joga ao fim de semana. Bruno. Boa noite, Rubem. Bruno Andrade, da Gol.com. Você tem colocado por água abaixo aquele velho ditado que a equipe que está a ganhar não se mexe. Lançou o Paulinho assim que chegou. Último jogo contra o Gil Vicente, o Matheus foi titular. Hoje jogaram o Inácio e também o Thiago. Para além daquela leitura básica e óbvia de quem está melhor joga, e você falou isso ontem, que leitura a gente pode tirar desse Sporting que se dá o luxo de mudar assim nessa altura do campeonato? Mais uma vez, mérito dos jogadores, e faz parte da nossa maneira de estar. Eles realmente podem ganhar o jogo, o
lugar numa semana de treinos. Nós também, de acordo com as características do adversário, fazemos as nossas alterações. Obviamente que a nossa ideia é a base, mas tudo mexe com a nossa preparação para o jogo. O adversário, que semana tivemos, como é que chegámos ao último jogo. Hoje jogou o Inácio, pode muito bem jogar o Neto tem feito um campeonato espetacular. O Nuno Santos hoje não jogou, e o Passos fechou-nos aquele lado com o lateral e com o ala, talvez a pensar nisso, e nós metemos a velocidade do outro lado para bater com o central. O Pepa fez as alterações dele a pensar como é que vou enganar o Sporting, nós tentamos fazer o mesmo, acabámos por ganhar e estamos satisfeitos. Última questão, aqui à frente. A dinâmica, é a questão do TT encostado à direita, amigos, também ele aparece muitas vezes tanto no meio como na direita, faz aquela posição muito bem, amigos. O TT, porque a velocidade que ele tem, né? Quando vi o 11 eu disse logo, epá, é muito interessante, amigos, tipo, a questão da movimentação do Paulinho, vir atrás, buscar jogo, distribuir. O Pote, tanto na direita como na esquerda, na esquerda até tem a possibilidade, né, de entrar para o meio. Ele não fez muito essas movimentações, não teve muitas bolas dessas, mas há essa possibilidade, né, que ele com o pé direito vir para dentro e procurar o remate. Desculpa, voltar ao início. E respeito a sua decisão quando diz que o Sporting não é campeão, e percebo porque é que diz isso. Olhando, e se estivesse de fora e não fosse treinador de Sporting, uma vez que o Sporting não é campeão, quem é que consideraria que fosse... E respeito a sua decisão quando diz que o Sporting não é campeão. Para bater com o central, o Pepa fez as alterações dele a pensar como é que vou enganar o Sporting, nós tentamos fazer o mesmo. Sim, dizem que sim. Acabámos por ganhar e estamos satisfeitos. Última questão, aqui à frente. Desculpa, voltar ao início. E respeito a sua decisão quando diz que o Sporting não é campeão, e percebo porque é que diz isso. Olhando, e se estivesse de fora e não fosse treinador de Sporting, uma vez que o Sporting não é campeão, quem é que consideraria que fosse mais, o que estivesse mais próximo do título para este... Não é possível. Olha as voltas que ele vai dar. Para este campeonato. Não sei, se está tão estranho com uma equipa com tantos pontos de avanço, outras equipas que estão mais juntas, não sei qual seria o desfecho do campeonato. Eu já vos disse que 10 pontos de avanço, para não dizerem que é uma forma de me proteger a mim. Se perdemos, vou ser o único treinador em Portugal na história que perdeu uma vantagem de 10 pontos. Eu não tenho problema nenhum com isso. Agora eu faço aquilo que acho que é melhor para os jogadores, não é melhor para mim. Portanto, fica aqui já dito que não é uma defesa minha. Eu sinto isso nos jogadores, sinto isso no jogo. O stress que é o jogo, e mesmo assim controlamos os jogos. Portanto, falta muito. Vamos jogo a jogo, temos a ganhar o Portimonense, é uma excelente equipa e já estamos a preparar o Portimonense. Muito obrigado. Don't